Boa Bom, noite, então, pessoal. Tudo bem? boa Boa noite, noite. Adriano. Tudo bom? Tudo jóia? Tranquilo? Estou começando aqui a nossa gravação do nosso segundo encontro e vou aproveitar para falar algumas coisinhas que eu falei no primeiro encontro, de novo, só relembrar alguns itenzinhos do curso, aproveitar para tirar algumas dúvidas que o pessoal da organização tem passado para a gente, que é uma dúvida comum dos alunos, né? Eu não sei se vocês viram no fórum que o professor Fábio Carmona postou hoje sobre alguns itens, né? Então, vou repassar eles Sim, rapidinho. Viram? Ótimo, ótimo. eu vi. Porque tem algumas dúvidas que estão sendo comuns, né? Então, por exemplo, sobre o certificado. O certificado, ele vai ser emitido no final do curso. Quem fica responsável pelo certificado é o próprio aluno, então vocês têm um link lá, certificado, vocês mesmos que vão ter que, ao final da conclusão do curso, clicar no link para baixar o certificado. Eu estou falando isso porque às vezes aconteceu, né, de aluno ficar esperando o envio e esse envio não acontece. Então, só para avisar, prestar atenção nisso. Para obter o certificado, tem que ter média de pelo menos 70%. E esse 70% é com relação a uma nota da avaliação final do curso, né? Uma outra dúvida que vocês têm sobre avaliação, mais a participação nas tutorias, que são os encontros síncronos. Então, a frequência nessa tutoria, ela tem que ser de 100%. Não quer dizer que, para quem não conseguiu assistir a aula síncrona, não tenha como obter essa frequência de 100%. Como isso funciona? Tem aquela avaliação que vocês vão pegar os casos clínicos que foram usados durante o encontro síncrono e fazer a avaliação de forma escrita e enviar para mim. O envio, ele fica lá no mesmo local dos encontros. Então, no item encontro, vocês vão achar as gravações das aulas e o envio da atividade para quem não conseguiu assistir de forma simples. Tudo isso contabiliza como participação, tá? Então, vai virar participação. Obtendo frequência de 100%, média acima de 70%, o certificado vai estar ok, é só baixar o certificado. Não consegui fazer a avaliação, ficou menos de 70%. Se ficou entre 30 e 70, existe uma avaliação de recuperação, tá? Com a frequência de 100%. Que mais? Fórum, ele também falou do fórum. Tem as mensagens do fórum e eu vi, achei ótimo que a Maria Fernanda colocou uma dúvida e aí a Andrea comentou a dúvida da Maria Fernanda. O objetivo é esse mesmo, pessoal. Isso é uma das coisas que a gente está querendo priorizar também nesses encontros síncronos, que é vocês trocarem ideia entre vocês. Afinal, quem está atuando diariamente são vocês e esse networking que a gente faz, ele é muito útil, né, no dia a dia também, certo? Então, interagir no fórum é uma outra coisa, e eu acho que é isso que o professor Fábio falou. Ficou Ô, alguma dúvida disso, Daniela, gente? Diga. em relação a essa questão do fórum, já que você tocou, ela trouxe uma informação sobre um trabalho que existia, né, sobre a mecânia, mas a minha pergunta também ficou lá, depois você dá uma olhada em relação a qual é a referência que tem do curso onde eu encontre essa confirmação de tempo para maceração. Você quer dizer no curso, no material do curso? Porque ali, o que eu achei no formulário de fitoterápico, da farmacopeia, ele faz uma alusão, quando faz a tintura, não coloca o tempo, né, da micânia, como não coloca de várias, mas cita Pereira et al. Ou um formuláriozinho do Distrito Federal, que é o que eu achei no Google, um material de 2 páginas, também não fala de tempo, fala só de concentração. E a outra referência eu não tenho. Eu acredito que tenha saído dali essa informação, ou de algum outro do curso, mas do curso eu dei uma olhada geral e não tem nada assim que eu acesse, mas aí vocês conseguem saber qual é o porque do formulário não tem essa informação de tempo em relação a algumas do formulário da farmacopeia, de fitoterápico, né?
Perfeito. Vou dar uma olhadinha assim, vou ler com atenção aqui, depois vou olhar. Sem problemas. Obrigada por me falar sobre essa dúvida. Bom, Eu havia colocado no fórum também, o Fernanda e Dani, é que existe uns materiais do Ministério da Saúde, tá no Gov, sobre como se fosse uma monografia, né? E a Sim, da eu vi. Micânia, é um trabalho que fala de uma comparação de vários processos extrativos. E aí ali está descrito num dos processos extrativos que é uma maceração de 7 dias. É, eu vi. Aí eu fiquei pensando, por ter esse material do Ministério, né, uma monografia que foi publicada acho que em 2000 e agora deve não me ter lembro sido o ano. 15 por aí. Acho que foi 15, 16, alguma coisa assim. Sei que fosse 14, mas que seja, essa. Tem outras monografias, né? Porque essas monografias, eu acho que elas foram sendo publicadas antes da publicação do formulário, né? Da Sim, atualização do também. formulário. E aí eu pensei que pudesse ser dessa informação, não sei. Não, a Vou informação dar é uma legal, mas olhadinha. eu digo assim, em relação ao que tem de referência bibliográfica no curso, em qual referência estaria essa informação? Porque possivelmente tem outras compiladas ali, porque no Ótimo. formulário, por exemplo, não tem. Vou olhar isso. Nós temos os conteudistas, né, que fizeram a parte da Mas aula para vocês, então isso, vou dar uma e olhada várias nisso, outras falar com falam em eles. 7 dias também. Tá, Mas eu vi perfeito, seu retorno lá, André, até agradeci. perfeito. Gente, para hoje, o que eu ia repassar, né? Para quem não estava no encontro anterior, a gente teve algumas regrinhas que a gente combinou para o andamento mais fluido do trabalho. Então, só repassar aqui rapidinho, respeitar as ideias e contribuições de todos. Eu acrescentei aqui, né, o recurso de levantar a mão para falar, que a gente estava até, né, é difícil em alguns dos sistemas, a mãozinha fica num lugar diferente, Ah, né? eu consegui, atualizar Conseguiu? aqui. Ótimo, fica diferente a mãozinha dependendo do sistema. Preferência por câmera ligada, a questão do nome e sobrenome, né, também, para eu saber, às vezes coloca assim, por exemplo, Ana, aí fica difícil saber qual das Anas dentro do curso é. Que mais? Tempo de fala de 1 ou 2 minutos para cada assunto, réplica, tréplica. Toda contribuição é bem-vinda, e esse é um espaço privativo do grupo, então, assim, não me lembro mais quem perguntou no grupo do WhatsApp sobre fazer publicações em redes sociais, né? Então, Ah, assim, fui como a eu que gente tem. perguntei. Isso, então, é só essa questão por causa dessa cláusula, vamos dizer assim, do Vegas, que a parte que a gente tem os encontros síncronos não é aconselhável a expor em rede social, porque a gente Claro. nunca sabe, né? Então é isso. Uhum, com certeza. Então é Isso. isso. Então vamos para a Eu nossa vim parte tentar que. divulgar o material do curso, porque eu estou dando aula e tem uns farmacêuticos no curso que eu estou dando lá em Maricá, os profissionais de saúde. Aí eu já aproveitei, já compartilhei, falando da importância, aí destaquei, né, de registrar fonte e tal, mas só realmente o material teórico. E, inclusive, tem um aluno meu que está fazendo curso também. Ai, que ótimo! Que maravilha! Muito bom saber isso. Então vamos lá, gente. Os casos clínicos de hoje, eles têm a ver com, a gente estava tentando fazer referente às unidades, né, as aulas em ordem que vocês estão vendo no curso. Então, esse é referente às aulas 4 e 5. Então, eles têm a ver com farmacotécnica, esses casos clínicos, né? Mais puxando um pouquinho para o lado da farmacotécnica. Mas são casos de discussão geral também. Eu adoraria ouvir o que vocês têm a dizer sobre eles, mas vamos lá. Primeiro caso, eu sei que essa receita, e dependendo do tamanho da telinha de vocês, vai estar um pouquinho difícil de ler, mas vamos lá. A paciente MA, de 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriana. Considerando essa situação, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Então, tá aí, gente, a receita, para quem não está conseguindo, né, visualizar direitinho. Em cima Ih, está tá escrito assim, pequenininho. isso, pequenininho, né? Receita simples, farmácia da natureza, o endereço da farmácia, doutor é um médico fictício com CRM,
paciente fictício, sexo feminino, idade 28. Aí, a parte do medicamento está assim: valeriana, 200 miligramas, 90 CP, tomar 1 CP 3 vezes por dia. E aí, gente? E aí, para mim, na minha vivência de farmácia, se eu recebesse assim, eu precisaria esclarecer se seria, no caso, uma raiz pulverizada ou se seria um extrato seco, né? Sim, né? Tá faltando Para informação, não é? para mim não ficou claro. Para mim também, tem que ser a mesma coisa que a Fernanda. Sim, essa receita aqui é bem clássica, né? Bem clássica. Mas alguém tem alguma Inclusive, eu coisa acho a dizer? importante destacar qual é a parte usada da planta, né, na prescrição, que eu acho que tem plantas que a pessoa usa folha, usa casca, pode variar, né? Então, acho que também ficou faltando essa informação. Vocês Mas repararam que o nome da planta está como valeriana? não tá completa, né? Isso Não, também. não tem a espécie. Essa também. Tô Aí. esquecendo de usar a mãozinha. Opa, eu vi uma mãozinha assim. Assim, essa coisa de colocar parte, eu não vivenciei isso no meu período de farmácia de manipulação, colocar parte da planta utilizada. Eu acredito que até o prescritor, na sua maioria, era médico, também não tinha isso, e depois de um determinado período era extrato seco direto, mas eles explicitavam, ou a gente tinha que entrar em contato para esclarecer. Pois é, interessante isso, né? E aí, para não precisar entrar em contato e esclarecer, seria muito útil a gente ter um padrãozinho, né? Andréia levantou a mão. Diga, Andréia. Eu já peguei essa especificidade falando que era folium, radix, até o nome ele sai como em latim dentro da prescrição. Eu fiz um curso há muitos anos, assim, foi antes mesmo da publicação da Política Nacional e o pessoal já estava com esse cuidado, entendeu? O pessoal da Bifit, que na época nem era Bifit, era outro nome. Então, eu acho que faz falta, eu sinto falta disso, sabe? Principalmente para plantas que as pessoas podem usar mais de uma parte da planta, entendeu? Às vezes usa a folha, às vezes usa a casca. Certeza. Mesmo que seja uma dispensação, aqui no caso são 90 CP, teoricamente não seria para fazer nenhum tipo de manipulação, ou o paciente fazer manipulação, né, entregar nenhuma parte da planta, mas para a farmácia isso é interessante. Lorena levantou a mão, pode falar? Isso, eu acho que o farmacêutico também poderia ressaltar que a valeriana pode potencializar a ação de alguns outros medicamentos depressores do sistema nervoso central, como, por exemplo, os benzodiazepínicos. Com certeza, né? Isso também faz parte, né, a dispensação também inclui a orientação do paciente, né? Então, a simples dispensação aqui, nesse caso, a gente não, no curso, a gente está tentando visualizar como algo mais amplo, né? Uma prescrição farmacêutica, no caso, enfim. Se estamos falando somente de aviar a receita, né? Tem toda essa parte incluída, com certeza. Então, existe alguma interação, está tomando algum outro medicamento? Poderia pegar a história clínica desse paciente, saber qual é a indicação que está sendo usada aqui, né, para esse paciente. Tudo isso tá certo. Maria Fernanda, eu vi uma mãozinha batendo palma, era. Coloquei a mão errada. É, então, né, essa parte aqui, assim, eu olhando, estou olhando como o farmacêutico que recebe a prescrição, né? Não como prescritor. E o prescritor, de fato, tem que fazer N avaliações. Mas a gente, na rotina da farmácia, já tinha que treinar o funcionário do atendimento para fazer um filtro, né? Em relação a algumas perguntas de esclarecimento para fazer ao cliente. Outra coisa, essa coisa da parte da planta,
Também eu me lembro disso já ser, por exemplo, eu tive com a farmácia até 2018, né? É, de já ser assim aquilo que era mais comum mesmo, né? Que a gente comprava a planta já de um fornecedor qualificado e normalmente assim eu não me recordo de ter essa dúvida em relação à parte da planta que seria usada, não. Agora aqui a valeriana 200 miligramas, sendo extrato seco, acho que 3 vezes ao dia ainda está dentro da, da dose máxima, né? Pois 200, é, 3 vezes. depende da indicação, né? Qual que é a indicação também, Sim, sim. tem essa Era questão. isso que eu queria colocar. Então, assim, algumas outras coisas também chamam a atenção, né? Esse CP, seria comprimido ou seria cápsula? E aí? Mas aí faria diferença? Porque, assim, se você vai dispensar, pode ser um ou outro, né? Eu não vejo muito problema se for comprimido ou cápsula, tem? Pensa, se a gente está falando aqui, vamos puxar um pouquinho para a farmacotécnica, né? Se a gente está falando aqui da questão de preparação, mesmo de formulação, faria uma diferença. Qual que é a forma farmacêutica que o prescritor estava buscando nesse caso? Porque um comprimido, ou todos os adjuvantes são diferentes, os recipientes, né, de uma cápsula. Aí, posso usar um extrato seco? Posso usar algum outro tipo de extrato? Também tem essa questão. Depende da cápsula. Karine levantou a mão? Isso. É, eu no hospital onde eu estou fazendo residência, a gente diferencia pelo menos CP é sempre comprimido e cápsula é CPS, né? Daí, então, o CP eu Sim. entenderia como comprimido mesmo. E a cápsula, a gente, bom, pelo menos na época que eu estudei a farmacotécnica, eu lembro que na maioria delas, você conseguia abrir, né? E aí você, dependendo da situação, você poderia falar com o paciente, com o cliente, se de repente ele tem essa dificuldade de engolir, de repente ele conseguiria dissolver, né, numa água, num suco, para ele tomar, assim. Eu lembro disso. Pois é, e aí a gente, essa discussão do CP sempre é muito interessante, né? Porque a gente às vezes acaba até esquecendo que existe o vocabulário controlado da Anvisa. E no vocabulário controlado, eles indicam usar COMP para comprimido e CAP para cápsula, que aí, assim, não Aham. tem como gerar a menor dúvida, né? Quer comentar alguma coisa, Maria Fernanda? Porque eu só via ou comp ou caps. Agora, Daniela, você falou alguma coisa sobre o comprimido e vários adjuvantes, mas só em relação ao comprimido? Não, Ou estou eu falando entendi errado? com relação à diferenciação, né? Se eu quero fazer uma cápsula de valeriana e eu quero fazer um comprimido de valeriana, a formulação vai acabar sendo diferente, né? Eu ter que agregar recipiente diferente. Às vezes, né? Não necessariamente para a valeriana em si, mas a depender da planta com que eu estou trabalhando, do extrato com que eu estou trabalhando, pode vir até uma diferença. Então, isso é importante, né? Saber essa diferenciação e aí É, olhar para alguém vai ser comprimido, para alguém vai ser cápsula. Não é interessante, né? Essa confusão. é, eu só trabalhava mesmo com cápsula, e no caso, já se padronizava um recipiente específico para extrato seco e uma quantidade considerável, né? Para evitar problema da umidade e tal. Porque tem uma diferença também, né? A liberação da cápsula, do comprimido, tem leves diferenças, né? Leves diferenças. Aí, como prescritores, se formos nós a prescrever, vale a pena usar uma forma farmacêutica de fácil compreensão, em vez do CP para gerar uma confusão, né? Usar um vocabulário controlado, COMP ou CAP, para ficar mais claro, que a gente não sabe como que vai ser essa receita, né? Então, isso é interessante É, também de se pensar. Diga. até porque atualmente existem várias apresentações de valeriana comprimido, né? Da indústria, né? Nas drogarias. Isso. Se isso aqui fosse para uma manipulação,
supondo que essa receita tivesse indo para manipulação. É uma receita que está incompleta em vários níveis, né? Não sei se é um Aham. extrato seco, o que que é, se é comprimido, se é cápsula, enfim, né? Tem várias coisas que estão faltando aqui. A parte da planta, né? Isso é tudo bem. Algumas plantas não há dúvida qual seria a parte da planta, mas existem outras plantas que são utilizadas diferentes partes. Então, a parte da planta seria importante colocar aqui, né? Uhum. O que Uhum. mais que tem? Bom, eu coloquei umas coisinhas aqui, né, com relação à receita. Essa Ah, receita, diga. Ih, meu Deus, botei um. No caso da farmácia receber isso e checar, por exemplo, haver uma dúvida e o paciente não vir também, não, resolver não fazer a medicação ali, para não aguardar o esclarecimento, porque isso era comum também, né? Ah, Sim, não, deixa que eu veja, porque é importante esclarecer, eu costumava fazer isso, se fosse buscar em loja de produtos naturais, para evitar a compra ali, né? Desse preferência a drogarias, no caso, por conta da planta ali não ter muitas especificações e a quantidade, né? Existe muita cápsula com erro de quantidade, né? muito. E se a intenção ali é um extrato seco, a pessoa compra um pó da planta num Isso. local de quantidade até duvidosa, aí o tratamento fica bem comprometido, né? Não, e que ótimo que você falou sobre vou entrar em contato para esclarecer melhor essa prescrição com o prescritor. Essa receita aqui, por exemplo, é inviável, porque nós temos o nome do médico CRM. Vocês repararam que nem assinada ela tá? Não tenho nem como Ah, contactar esse médico e nem assinada essa receita tá. é. E ela não tem data. Não tem data Ela também. é de prescrição médica, né? Sim, sim. Então, assim, essa prescrição não seria viável de ser aviada, né? Apesar dela estar legível, não tem ausência de rasuras, a identificação do profissional prescritor com o número do registro existe, mas não há forma de contactar esse médico prescritor, não está nem assinado, né? O paciente está bem indicado, mas a parte importante para a farmácia, a nomenclatura botânica, vamos dizer assim, o nome completo da planta, né, o nome científico da planta, não está lá presente, está só como valeriana. Concentração e dosagem, por exemplo, existem proporções do extrato, né? Se não está nem dizendo que é um extrato seco ou que é o pó da planta, imagina, está dizendo só valeriana, e o extrato também não tem nenhuma identificação de qual que seria a padronização desse extrato, por exemplo. Qualquer valeriana em qualquer formulação, qualquer concentração, né? Então, forma farmacêutica, houve dúvida também por causa do CP, pode vir Aham. a gerar uma dúvida. A quantidade de cápsulas estava correta e as respectivas unidades. Posologia. Uma coisa que foi levantada quando a gente estava discutindo, inclusive, entre tutores, é a questão do 3 vezes ao dia. Enquanto 3 vezes ao dia pode parecer uma coisa clara, uma indicação muito clara de qual seria essa posologia, existem pacientes, para mim isso foi novidade, eu nunca me deparei com essa situação, em que eles olham 3 vezes ao dia, significa 3 comprimidos. Se eu tomar os 3 comprimidos juntos, eu tomei 3 ao dia. Então, é interessante colocar a indicação 3 vezes ao dia, entre parênteses, de 8 em 8 horas. Eu não sei com essa situação, mas outras pessoas já se depararam. Então, é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo, né? Só colocar a Uhum. quantidade de vezes ao dia não é suficiente. Não sei se vocês já passaram por isso, por alguma situação dessa? Eu não. Não? Também Eu não, já. mas é bem curioso. Eu já e muito, viu? É Aqui na mesmo. atenção básica, é o que a gente mais vê. Pegar os idosinhos, né? 3 vezes ao dia. Faz, meu filho, às vezes eu tomo 2 de manhã e um de noite. Às vezes um de manhã, de tarde, de noite. Para dar os 3 vezes ao dia da dose. É bem assim, a gente pega muito, Aí, muito. tá aí, realmente eu nunca tinha me deparado com isso, 3 vezes ao dia. Aí é interessante colocar as duas informações. Eu perguntei de 8 em 8 horas em vez de 3 vezes ao dia. Não, é interessante, são as duas informações, né? 3 comprimidos ao dia, dividido de 8 em 8 horas. Interessante isso.
Muito interessante. O que mais que tem aqui? É um modo de usar, né? Tem que tomar com água, não tem que tomar com água, antes da refeição, junto com a refeição, também é interessante. A duração do tratamento, vocês olharam aqui? Qual é a duração do tratamento? Até acabar? Os 90 comprimidos, as cápsulas, né? Então, ficou É. faltando essa informação. Diga. É, e assim, foram muito raras em 30 anos as receitas completas que eu peguei. Sim, Era muito bem raro. raro, vinha assim do tempo de tratamento, a gente tinha que ficar e essa coisa de não ter o contato do médico, bom, mas a assinatura eu realmente não tinha Sim. percebido aqui não, mas não ter o contato, É, eu a acredito que assinatura é hoje isso essencial. esteja melhorando, né? Porque tudo mais informatizado, receita mais digitada, né? Sim, tem inclusive as receitas digitais, né? As eletrônicas, receitas É, eletrônicas. é. É, então, assim, mais a gente como prescritor, né? Então, vamos puxar um pouquinho para o lado do prescritor. O farmacêutico poderia prescrever a valeriana? Essa daqui? Infelizmente, No não. caso de extrato seco, não, né? Diga, Andréia. Ele é um medicamento de tarja vermelha, e, infelizmente, ele é só de prescrição médica. É, Eu Justo. não gosto dessa informação, mas é isso, né? A realidade. é, Então, Agora, tem uma questão que eu discuti a semana passada, é que se, justamente para Valeriano, inclusive, é que se ele tiver, num caso de uma unidade de saúde, num protocolo, com o protocolo mesmo da unidade, aí outros profissionais podem prescrever segundo o protocolo, inclusive enfermeiro, né, e outros profissionais. quer complementar com alguma coisa, Maria Fernanda? no caso, isso que a Andrea falou, em relação a uma continuação de prescrição, é isso? Tá, Não, existe. não, ele é um medicamento que já tem indicação, né? É, e aí, se você tem um quadro desse do paciente, você pode prescrever. Então, o enfermeiro, por exemplo, poderia prescrever numa unidade de saúde, estivesse num protocolo, entendeu? Farmacêutico quase nunca, porque as estratégias de saúde da família não tem farmacêutico, né? Mas o Aham, enfermeiro também, assim, porque o protocolo de enfermagem, a enfermagem tem uma coisa muito específica de ter o protocolo e ela poder prescrever vários medicamentos, né? A valeriana seria só mais um, que é de prescrição médica exclusiva. Agora, para comprar na farmácia, tem que estar com uma receita médica. Então, isso. aí o que que acontece? O que que nós temos, né? Nós temos a resolução do CFF, do Conselho Federal, de 2013, que ela diz que a gente pode realizar a prescrição dos MIPs, isentos de prescrição, mas os medicamentos cuja dispensação exige a prescrição, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas, podem ser prescritos pelo farmacêutico, né? Tem um pouquinho mais do texto, mas o prescritor, nesse caso, tem que ter um título de especialista na área em questão. Até eles falam que para quem prescrever, cadê aqui? Os dinamizados têm que ter o reconhecimento do especialista em homeopatia ou antroposofia. Então, Isso. existem algumas situações, né, como vocês aventaram aí, está presente em protocolo, em programa, já existe uma existência de diagnóstico prévio, enfim, todos os parâmetros em que pode. Mas a gente também tem aqui a questão de que a gente, como farmacêutico, para prescrever uma espécie dentro da indicação, dentro da formulação, na dose específica prevista no formulário fitoterápico, a gente pode prescrever também. O que está constando no formulário fitoterápico? A valeriana officinalis, em preparação extemporânea, tem 3 fórmulas aqui, tá? Então, preparação extemporânea e tintura. Então, existem alguns casos em que há possibilidade de prescrição.
Mas, no geral, né, o que que acontece? É um medicamento de tarjado, tarja vermelha, de prescrição médica, com certeza. Então, isso é sempre algo que a gente fica se perguntando, né? E aí, a gente pode ou não pode prescrever esse produto, certo? Diga, Andréia. Deixa eu ver se eu entendi. Usar uma estratégia que a gente usa na terapia comunitária integrativa. Então, como está no formulário, e aí todos os medicamentos que estão no formulário, o farmacêutico pode prescrever Na forma, Caso- né? No caso naquela das forma, os plantas. medicamentos com essas formas que estão aí apresentadas. Que, inclusive, é muito confuso no formulário essas múltiplas formas, né? Porque ele traz uma farmacopeia É, estrangeira para referendar, e tem coisas que deu um nó na minha cabeça, porque eu estava justamente preparando aula sobre isso. E assim, deixa eu ver se eu entendi, é isso mesmo. Então, do jeito que está prescrito, porque inclusive aí eu até ia colocar, mas passou. Existe a forma de cápsula que você pode trabalhar a cápsula não com extrato, mas com derivado, que ele chama, né? Não extrato seco propriamente Exato. dito, mas eu posso incorporar um extrato fluido, um outro extrato, numa outra concentração, um derivado. Eu acho isso meio bizonho, mas está aí no formulário. Então, se o Exato. medicamento tiver nessas preparações aqui prescrito, eu posso prescrever. Enquanto farmacêutico, eu posso prescrever. Sim, se for para a indicação que está no formulário fitoterápico, a indicação é o combo, a espécie, a indicação naquela formulação, naquela dose, daí pode. Beleza, É beleza. um combo. E aí a Já vou gente vai botar isso olhar. na minha aulinha da semana que vem. Porque Sim, realmente sim. isso não ficou claro para a gente. Engraçado que estava com 3 farmacêuticos, tá? 2 doutoras e uma mestre, e a gente não conseguiu entender isso. Ainda bem que uma das minhas colegas está fazendo esse curso, está em outra turma. Muito bom, assim. E a gente tem que realmente divulgar cada vez mais isso para os próprios profissionais da atenção básica, né? Que acho que o propósito é o SUS, né? é um Exato, exato. caminho, né? E são alternativas que surgem aí para poder fundamentar, né, a prescrição, poder embasar. Para Agora, embasar, né? no caso do, quer dizer, a tintura está aqui, não está? A Esse aqui está tintura tá. pequenininho e eu não Tá, estou tá conseguindo pequenininho. abrir outra tela A aqui. tintura está É, a aqui, tintura está raiz aqui. 10 gramas Ah, em álcool etílico 56% ou 70, né? 10 gramas se for em álcool etílico 56% por cento por acho que a 100 ml. maioria tem a tintura, né? Isso, ou a raiz 20 gramas por 100 ml em álcool 70. Então, existem essas previsões. Mas, nessa receita que a gente tem aqui no nosso caso, opa, voltar um pouquinho, no nosso caso não é o caso, porque, né, está aqui uma prescrição em cápsula ou comprimido, 200 Isso. miligramas. Então, não é esse caso específico aqui, não seria possível, né? Mas, sim, existe essa questão. Gera geralmente dúvida. A outra coisa que a gente pensou aqui foi a questão da padronização. Existe padronização para extrato de valeriana? É muito comum o 0,4, né? Pois é. 0,4%, se não me Existe engano. padronização. Existe, pois é, existe uma padronização. Então, dependendo, aí já é para o prescritor e seríamos nós para enviar a receita. Mas existe essa padronização, é possível prescrever o extrato padronizado já, né? Para consumo. Aham. Existe essa opção. Porque no E, caso, se a prescrição é de um extrato seco, o extrato seco que existe disponível, por exemplo, para a farmácia trabalhar, já é o padronizado mesmo, né? isso, isso. Quem mais está falando? Andréia. Deixa eu baixar a Então, mão. eu fiquei com muita dúvida, mas isso daí eu teria que perguntar para minha colega, porque uma das farmacêuticas que trabalha comigo, ela é da indústria, e aí ela estava falando uma resolução mais recente, aí eu tenho que procurar lá mesmo para me atentar, de repente até coloco no fórum, que eles diferenciaram os extratos secos. Existe o extrato seco e o extrato seco padronizado. O Sim. padronizado, desculpa se eu estou falando alguma coisa errada, mas assim, o que eu entendi na época, que o padronizado com essa nova regulamentação é quando ele tem o próprio marcador, é o ativo, e aí ele é padronizado. E o outro é o extrato seco, como o extrato seco simples, assim, entendeu? Então, existem essas duas agora diferenças. E aí, quando a gente vai olhar aqui o formulário, às vezes ele traz o padronizado, que é o caso da valeriana, né? E às vezes, por exemplo, da micânia e outros também.
Mas, assim, eu fiquei com essa dúvida do que era uma coisa nova, porque desde que eu estudei para cá, mudou muito as resoluções. Então, a gente fica confuso. Eu já fui da manipulação muitos anos atrás, e a minha preocupação de colocar a parte da planta foi justamente que eu peguei aquele boom de gente prescrevendo ginkgo biloba folha, e aí você tinha que fazer o ginkgo biloba extrato seco, né? A folha não fazia cócegas, nem tinha efeito, era 1%. Era uma coisa bem bizonha, e o extrato seco era extrato seco padronizado, 24%, etc. Então, assim, eu acho que tem muitas mudanças, assim, para a gente, né? Eu acho que mesmo a gente fazendo esse curso, a atualização ela vai ter que ser sempre permanente, né? Agora, o que eu estava pensando também em relação à farmácia viva, que eu acho que é um recorte bem importante, né, da gente falar da farmácia viva, é que na farmácia viva a gente pode preparar todas essas formulações igual está no formulário, ou pode ser o que foi estabelecido um protocolo dentro daquela unidade, né? Então eu posso ter estabelecido, e aí se é um protocolo na unidade, aí todos os profissionais ali podem estar prescrevendo. Quando você falou que o farmacêutico, você trouxe para a gente, esse curso é para farmacêutico, mas quando você traz a resolução essa do CFF sobre a prescrição farmacêutica, qualquer outro profissional prescritor também estaria dentro, assim, pensando eu, estou numa farmácia e vou receber a prescrição, que era o que a gente sempre fazia, né? Farmácia de prescrição já é uma coisa mais nova. Mas eu estou na farmácia, vou manipular e tenho um prescritor. É um nutricionista, por exemplo. Ele também, tendo especialização e tal, ele pode fazer alguns medicamentos, né? Ou algumas apresentações. Se ele não tem especialização, ele só pode apresentar, prescrever chás, eu acho, só droga vegetal mesmo, né? Então, assim, sendo o formulário contendo essas formulações, quais são os outros profissionais que podem prescrever, além do farmacêutico e do médico? O enfermeiro pode? Interessante a sua dúvida. Considerando que nós tivemos que ter explícito na resolução do CFF isso, né, exatamente esse texto, acredito, eu não tenho certeza, que cada conselho deva ter que se referir aos seus profissionais de alguma forma e se posicionar a respeito. Eu não tenho certeza. Não sei se alguém tem alguma informação sobre isso. Até onde eu sei, por exemplo, aquilo que a gente não pode, tipo um extrato seco padronizado, também não estaria, como é que se diz? Permitido para um outro profissional não médico. Interessante. E em relação, André, o negócio do extrato seco padronizado, Você ia comentar. alguns, tipo hipérico, cava-cava, isso já é padronizado, já tem um bom tempo. Agora, em relação a ter uma resolução que diferencia, assim, isso eu não tenho, que você disse, sua colega falou, eu não tenho informação. Sim, sobre a questão, eu tenho que olhar essa resolução específica, mas me chamou um pouco a atenção essa questão do o padronizado ter que ser o marcador, ser o ativo. Não necessariamente, né? Porque existem alguns extratos em que o marcador ele não é o princípio ativo. Mas para um extrato seco não há exigência de que o princípio ativo esteja num teor, o marcador químico, perdão, o marcador químico esteja num teor de tanto a tanto. Não existe essa exigência no controle de qualidade. Enquanto para um extrato Uhum. padronizado, sim, ele deve estar dentro do teor que é necessário para aquela padronização, né? Então, existe essa pequena diferença, Sim, até onde eu até sei. tem, em alguns casos, fazer adequação de um extrato para outro quando não tiver e tal, né? Aí eu só complementando, que eu estou vendo que a Andrea está com a mão levantada, eu não sei quantas plantas estão com referência de tintura. Eu acredito que a maioria, no formulário, no caso, para embasar o farmacêutico para prescrição. Mas o farmacêutico, sendo homeopata, prescritor, a tintura está dentro aquela tintura da planta farmacopeica ali, da homeopática, ela está dentro do rol de prescrição, né? Sim, como É o que sim, eu sei. imagino que sim, não necessita também da habilitação em homeopatia, né, no caso, mas sim. Eu pensei que precisasse, porque se você prescreve dinamizado, e Sim, aí para o você dinamizado. poderia estar prescrevendo
a tintura também, que a tintura tá dentro das farmacopeias homeopáticas, né? Isso. Para o dinamizado há essa necessidade, né? Só para trazer aqui para vocês também, que eu sabia que eu tinha colado só um pedaço do que tem no formulário fitoterápico para valeriana. Então, só para trazer mais um pouquinho, existe também previsto no formulário cápsula com derivado. Se for extrato seco, com 420 miligramas por cápsula, ou extrato seco, 322 miligramas por cápsula. Então, existem essas duas cápsulas. Era isso que eu queria falar, um adendo. Mas, no caso, é um extrato seco padronizado. Não há necessidade de padronização, no caso da valeriana, né? No É, formulário porque até fitoterápico. aí estaria muito alto, né? Se fosse Isso, padronizado. isso. Tá. A André tá com a mão levantada, eu vou baixar aqui. Diga, Obrigada. André. É porque eu queria lembrar que na época que eu manipulava, né, na farmácia, qual era a deixa do que era oficinal e do que era magistral, só para trazer o formulário para a nossa vida, porque eu sou pré-SUS e quando eu manipulava não tinha formulário, né? Então, assim, mas o que estava na farmacopeia, aí aquela farmacopeia que já está revogada, segunda, terceira, sei lá que edição, né? Eu poderia ter, inclusive eu, Andréia, farmacêutica, poderia ter na farmácia um quantitativo e fornecer, digamos, não me lembro, mas digamos que fosse, sei lá, pomada de arnica, tivesse na farmacopeia, eu poderia vender sem receita, porque eu poderia indicar a farmacêutica, e eu poderia manipular ela e ter um estoquezinho na farmácia, quando fosse oficinal. Agora, a magistral, que são essas que são específicas, que não tinha no formulário, graças a Deus o formulário ampliou, o número de oficinal aumentou. Então, essas, as magistrais, eu só poderia fazer sob receita, respeitando a receita médica, né, dentro daquela categoria, receita, na época, a gente podia manipular a receita veterinária, de médico veterinário, desde que tivesse prescrito para um animal. E também de dentista, eram os três profissionais que poderiam prescrever na época. Né? Então, eu guardei isso para mim e era só isso que eu tinha em mente, mas agora com essa resolução que você falou do Conselho Federal já é desse século, né? Então, eu já acho que eu não É, peguei ela. 2013. Eu sou É do outro século, 2013. né? Tá bom. Desculpa aí a confusão, gente. Mas eu vou procurar saber direitinho essa questão da resolução que fala desses extratos com a Leide, que ela é do Vital Brasil. E aí eu vou colocar lá no fórum para a gente, tá? Ótimo, ótimo, Joia. obrigada. Perfeito. Bom, gente, acho que do caso da valeriana é isso, né? Vamos passar para o caso 2? Então, no caso 2, a gente tem a senhora JV, 55 anos, funcionária pública, atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com o fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao uso. Relato: comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. Como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. O que poderia estar ocorrendo com esse caso, gente? Puxando para o ladinho da... A manipulação sem recipiente, no caso aqui, é cápsulas de cúrcuma, mas não tem mais detalhe nenhum de concentração, o que foi porque, no caso, assim, de uns anos, não sei em que ano, né, surgiu a cápsula com 95% de curcuminoide, né? Mas provavelmente isso não é o caso, né? Porque ela foi na farmácia do município. Seria uma farmácia de unidade básica? Sim, pois É, é, né? Não sabemos, que né? aqui não está numa farmácia do seu município, que aí poderia ser uma farmácia de manipulação. Mas aí, isso aí é falta de recipiente. Mas no caso, prescrição não tem dose também, né? A gente Então não está, tem. nesse caso, vendo a prescrição, né? Não está... Mas então a alteração aí numa prescrição em cápsula só me fala de recipiente inadequado, ou quantitativamente ou qualitativamente, né? Ótimo, sim, pode ser é uma possibilidade, né? Para o que está acontecendo. Próximo aqui, Karine.
Eu olharia ver o local onde essa paciente está guardando essas cápsulas, né? Também é uma. Porque a partir do momento, a partir da formulação dela, realmente, assim, eu lembro que eu fui comprar uma que não era nem fitoterápico, era acetilcisteína, assim, e era uma cápsula gelatinosa, Mas era uma cápsula gelatinosa, e quando você pegava, quando eu peguei ela assim, né, peguei o blister dela, ela estava toda amolecida mesmo, bem estranha. Então, eu falaria com essa paciente, perguntaria, né, questionaria sobre isso, assim, como que ela está guardando, onde que ela está guardando também, porque dependendo da cápsula, se ela tiver incidência de luz, né, pode ser luz solar ou às vezes até luz branca mesmo, isso pode influenciar eu vou chamar de oxidação, mas não seria necessariamente essa a palavra, assim, mas geraria um tipo de degradação dessa cápsula, né? E aí, automaticamente, poderia acontecer isso, as cápsulas ficarem grudadas e amolecidas, né? De repente, ela está num local muito úmido também, então, se ela recebeu em frasquinho, as cápsulas todas em frascos, né? Ela está num local muito úmido, e aí essa umidade está fazendo as cápsulas ficarem grudadas, né? E, consequentemente, amolecidas. É tanto que tem algumas indústrias, quando vendem as cápsulas, né? Geralmente elas colocam aquele saquinho que tem. Eu não lembro agora qual o exato produto que é, mas é um saquinho que Dessicante, vai. né, desse É o secante, é. É uma Exatamente. sílica, um não saquinho de sei. sílica. Isso, exatamente para diminuir essa umidade presente, né, onde a pessoa possa estar, para que não ocorra esse amolecimento, né, e elas acabarem ficando grudadas uma na outra. Isso. Obrigada. Andréia, pode falar. Eu pensei na questão da forma como ela foi manipulada, assim, o pó da cúrcuma é extremamente higroscópico, né? Além de ter a questão que a Fernanda falou sobre a quantidade e qualidade do excipiente, eu acredito que essa forma farmacêutica não seja adequada para a cúrcuma, né? A cúrcuma é um produto que a gente pode, inclusive, ter na alimentação, ter essa recomendação, né? Mas, assim, eu acho que o pó, é melhor ter o pó num frasco e a pessoa acrescentar na alimentação de alguma maneira para poder consumir, ou talvez é porque ela foi manipulada, né? Ou então se ela tivesse uma apresentação de comprimido. Mas eu acho que teve algum problema com a manipulação. E, obviamente, somado ao que a colega falou agora também do armazenamento, né? A gente observa. É porque uma semana parece tão pouco, né? E, assim, quando ela começa a usar, ela já começa a entrar água. Então, por isso que tem que ter aquelas sílicas ali junto, né? Do frasquinho, aquelas embalagens próprias, né? Me ocorreu exatamente isso. E como teve um escurecimento, eu penso logo numa oxidação. Então, exposição desse produto, né? Porque a oxidação produz produtos escuros, né? Tanto pode ser uma oxidação por presença de oxigênio ou por contaminação microbiana também. Ótimo, ótimo. Então, Diga, posso falar? pode. Então, depois da RDC 67, com a coisa da padronização de excipiente, né? E os cuidados em relação a essa coisa da reforço, né? De estar colocando sílica, isso, aquilo, a gente não. E a cúrcuma, ela era manipulada, essa concentração com 95% de curcuminoide. Lógico que aí a dose baixa, né? E a quantidade de excipiente ela pode ser um pouco maior na cápsula. Mas essa questão da higroscopicidade, né? Que se fala, ela ficou muito, muito reduzida, com uma adequação de excipiente na manipulação. E a Karine falou da cisteína, mas cisteína era um desafio mesmo para manipulação. Era muito fácil de umedecer. A gente sempre recomendava as pessoas deixar as coisas em lugar fresco, né, e tal, mas relato de retorno, assim, não, com umedecimento ficou bem raro de um tempo para cá. Isso mesmo.
E aí, assim, o que a gente pode fazer como farmacêutico, se deparando com uma situação assim, é fazer algumas perguntas para o paciente, exatamente isso, né? Como está armazenado, enfim. A outra é assim, tem foto dessas cápsulas? Tem foto da embalagem onde estão as cápsulas? Tem um medicamento em mãos para eu poder ver, né, a prescrição? Como que foi utilizado esse medicamento? Também pode ser que a cápsula estava correta, os recipientes estavam corretos, a embalagem estava correta, mas ela abriu aquela embalagem e deixou a embalagem aberta, né? Existem todas essas questões. Em que local? É. Vai que deixou no banheiro? A gente pode estar falando de Brasília, mas pode estar falando de Manaus também, né? São locais com tem uma umidade do ar muito diferente. Aqui em Brasília a gente está virando uva passa, né? De tanto que está seco, mas não é o caso de outras cidades. Então, a cápsula ela foi bem escolhida, pode ser que essa, não necessariamente a forma farmacêutica esteja inadequada, mas a escolha desta cápsula especificamente não tenha sido a melhor, né? A manipulação, pode ter sido um problema durante a manipulação? Existe essa questão também, né? Diante dessas informações coletadas, no caso fictício em questão, o farmacêutico disse que ia analisar e, no dia seguinte, buscar novas cápsulas, né, da quantidade que sobrou no frasco, então, para o restante do tratamento da paciente. Mas suponha que seja aqui, gente, a foto, né, das cápsulas grudadas e da embalagem leitosa que protege da luz. Ainda assim, existe algum item que a gente pode pontuar aqui que esteja causando esse problema que a paciente está verificando? Isso você citou, né? Que você me pergunta se deixou aberto o pote. Pode A ser até inclusive o cápsula. próprio extrato, né, gente? O extrato, por ser higroscópico, não é, né, nenhuma questão da paciente mesmo, né? O extrato está com uma formulação errada. Mas vocês notaram aqui também a cor da cápsula? Será que essa ah, cápsula que tem uma coloração não seria inadequada para o caso da cúrcuma? A gente teve relatos de colegas mencionando que a cúrcuma, por exemplo, ela reage com embalagens plásticas. A permeabilidade da embalagem plástica não é qualquer uma que se adequa à cúrcuma. Eles até relataram assim que forma uma camada como se fosse um óleo fixo por fora da embalagem. Então, existe essa permeabilidade diferente. Eu nunca vi isso acontecer, mas, né, outros colegas que manipulam mencionaram essa questão, né? Eu acho que Pode essa cápsula colorida faz mal para qualquer pessoa, né? Vamos combinar. essa aí Eu, tem quando cor de tinha que tomar cúrcuma, né? cápsula, eu pedia cápsula vegana, assim, né? Na farmácia que eu manipulava, assim. Mas eu tenho pavor dessas cápsulas, o marinho. Gente, não existe nada na natureza dessa cor, gente. Tem isso, né? Assim, em termos de escurecimento e oxidação, até a gente estava conversando com outros colegas e realmente oxidação para cúrcuma é algo muito raro de acontecer, né? Uhum. Escurecimento da cúrcuma. Eles até mencionam que a cúrcuma tem essa questão de que vai aumentando o teor de curcumina ao longo do tempo, então é algo específico da cúrcuma, e não oxidando e perdendo a quantidade de ativos, que é uma coisa diferente. A outra coisa que a gente pode se perguntar é a correção da umidade. Será que foi utilizado fator de correção na hora de manipular esse produto? Que é possível fazer também, fator de correção de extrato, né? Maria Fernanda está com a mão levantada? Pode falar. Mas no caso, em todas essas perguntas, não apareceu a dose, né? Não, a gente está falando aqui só de um caso específico de alteração, né, do produto. Só um Porque caso. dependendo da dose, aí você adequa a cápsula botando ela maior para poder entrar mais recipiente, né? Alguns Isso. recursos assim. Ou mais cápsulas, né? Mais cápsulas para chegar na mesma Isso, dose. isso. A outra coisa que a gente aventou aqui com relação à matéria-prima. Será que essa matéria-prima, isso pode ocorrer, né, gente? A gente tem sempre que aventar essa possibilidade. Está dentro do prazo de validade? Será que ela tem laudo técnico dessa matéria-prima? Ela está dentro dos parâmetros necessários? Também tem toda essa questão para aventar a possibilidade. Uma vez que estejamos dentro da farmácia, são questões que a gente tem que se perguntar, né? A gente pode ir conferir esses dados. O que mais? Ué, Deixa eu esquecer. mas como fora da validade já não pode ficar.
Aquele meme, né? Raro, mas acontece. Né? Não, não, É porque assim, não quando a falando gente de ia tirar farmácias alguma aí. dúvida de um paciente, a gente às vezes até mostrava, né, uma cópia do laudo, alguma coisa assim, né? E comparava a ficha com o laudo para poder dar um pouco de segurança. E é isso. Eu Então, aí penso também na contaminação microbiana, né? Tem que ter todo o laudo físico-químico, microbiológico, a própria forma de armazenamento dessa matéria-prima dentro da farmácia, né? Eu acho que quando você compra uma quantidade muito grande, fazer fracionamento em pequenos lotes, porque é um material higroscópico. Então, assim, se você pega e abre e fecha, é igual o leite em pó, sei lá, o café instantâneo, né? Então, assim, a gente tem que tomar mais cuidado com essas matérias-primas. com certeza, com certeza. E aqui, se tratando de extrato seco, a gente sabe que normalmente os extratos secos são higroscópicos. Eles realmente eles têm essa característica. E Muito. por isso pode causar esse amolecimento da cápsula. Pode ser uma das possibilidades, né? É uma das possibilidades. Então, a escolha do recipiente tem que ser adequada. E no caso de extratos com alta ou média higroscopicidade, eu também não estou tendo dificuldade hoje, o volume da cápsula tem que ser preenchido com 50% pelo É. menos de recipiente, né? Então tem essa questão também, pode ter sido uma O manipulação. hipérico, O hipérico, muita coisa. a Agora, valeriana, a questão que a Andrea trouxe, assim, já com as boas práticas, né? O fracionamento da droga com todo aquele cuidado, com todas as informações, tem que ser numa embalagem bem acondicionada e o controle de temperatura e umidade da sala de estoque também, sim, né? Auxilia. E aí a contaminação microbiológica ela pode acontecer com o aumento da umidade, né? Com descuido de recipiente ou alguma coisa assim. Também facilita, não necessariamente que vem, porque o que a gente recebe, a gente não faz o check de toda essa parte microbiológica, né? Já vem analisado, né? certeza, com Era por certeza. amostragem, se eu não me engano. Algumas Sim, matérias-primas, é pouca coisa, dá fora o mico. laudo, né? E aqui, assim, só por curiosidade, né, de um artigo, a diferença de higroscopicidade de um extrato com diferentes recipientes. Então, a gente consegue ver aqui que tá pequenininho, mas dá para ver a imagem, né? Com maltodextrina e com aerosil faz uma diferença com relação ao extrato e a higroscopicidade dele. Então, tem toda essa questão que dá para ser trabalhada. Às vezes é só uma adequação. Mas esse exemplo foi feito com a cúrcuma ou é outro produto? Não, é outro produto. É outro Ah, produto. Mas tá. é só um exemplo de aplicação de recipiente nesse caso. Tá. Mas, no caso, aqui é somente aerosil? É, a Aerosil 200 do artigo, se eu não me engano, sim. Ah, eu acredito que é porque alguns extratos secos se poderia incorporar uma parte de aerosil no próprio estoque e aí você gerar uma correção para fazer na hora da manipulação. E depois vai entrar recipiente, às vezes o recipiente até tinha aerosil também, mas a concentração do aerosil entrava pequena nos recipientes que a gente usava. Com certeza. Bom, gente, então, acho que desse caso foi isso, né, para discutir. Não tem muito mais do que a gente falar sobre isso, né? Mas vamos para o terceiro caso, então. Terceiro caso. A paciente JA, de 48 anos, vendedora, apresenta na farmácia a seguinte prescrição para manipulação. Vou ler ela para vocês, é para quem tiver pequenininho. Quais as providências que esse profissional deve seguir para essa prescrição? Então, vamos lá. Aqui tem escrito receita simples, farmácia da natureza, com data de emissão, com endereço da farmácia, nome do médico CRM e assinatura dessa vez, paciente fictício do sexo masculino, 48 anos, aqui houve, né, a paciente e sexo masculino, mas enfim, não foi proposital. Xarope de guaco, 300 ml, em que seja a tintura de micânia leviagata, guaco, folha, RDE, aí aqui a gente tem a proporção, 1:5, 10%. Em xarope, que é SP 300 ml. Tomar 10 ml 3 vezes por dia durante 10 dias. E aí, gente? Essa aqui já tá melhorzinha, né? É, nossa, só tá Essa daí tá chiquérrima. show de bola, cara. Saiu até o RDE aí, tudo. Eu até esses dias eu fui descobrir o que era RDE, né?
porque eu tinha visto no formulário, pesquisei no Google. Essa aqui está perfeita, até está dizendo que a tintura é a 20%, que você vai usar 10% da tintura, qual é a espécie da micânia, né? Eu achei que essa Olha aqui tudo. parece toda muito Aqui bonitinha. cabe checar aqui a questão da base de xarope, né? Se o paciente é diabético, alguma coisa assim. Sim. E Exato. o 3 vezes ao dia aqui não botou que era de 8 horas. Aí eu lembrei já da outra que você colocou. Ah, Isso, Eu já agora vou todas as levar vezes isso eu vou me lembrar disso para para minha sempre. prática. na verdade, com o fitoterápico, assim, não era muito comum, o 3 vezes ao dia era mais comum manhã, tarde e noite, não necessariamente 8 em 8 horas, ficava assim É, um pouco mais, mais mais, solto. mais flexível, né? É, Então aqui tem, deixa eu tem ver toda se essa tem questão, mais. né? O Esse xarope até o não. L do ml tá direitinho, segundo a IUPAC. Tá muito boa essa receita, eu acho. Essa receita Isso tá é ótima, um né? sonho Só de que aí, consumo, né? esse É. xarope é um xarope simples? Não está dizendo aqui, né? Hoje em dia a gente tem Não, tantos não tipos de tá. xarope, né? Que Então, são isso que eu próprios para Mas falei, o chegar. diabéticos. xarope é recipiente, né? Aí seria a questão de adequar a questão do paciente, né? A sensibilidade, se ele pode usar mel, se ele pode usar açúcar, se faria um sorbitol, aí você entraria na É, especificação do atendimento farmacêutico, né? essa é a primeira coisa. É o que Ótimo. eu estou vendo aqui. Que mais? E com relação à tintura? Tintura com álcool, será que é adequado para qualquer paciente? Hum, Mas aí no xarope a quantidade de álcool é tão pouquinha. A gente faz para bebê, para criança, por exemplo. Bebê não. Bebê não toma xarope, mas para criança a gente faz com tintura. Pode ser porque que dali tenha dentro, algum. dentro Diga. da tintura só não predomina. Aqui vai entrar 10% e a tintura já não é 100%, né? Com É certeza. 10%. Etanol. Karine, diga. Tinha que ter o álcool ali da alcoolatura da tintura? Acho que não, né? Então, eu lembro, na época que eu estava estudando, que eles tinham abolido, não, né? Mas eles sempre perguntavam essa parte, né? Se era para criança e tal, exatamente pela forma de, mesmo, tipo, crianças acima de, né, 12 anos e tal, essa parte do álcool tinha ficado bem específica para não formular. Pelo menos era o que eu lembro, assim, né? É tanto que quando eu trabalhava na farmácia, os sprays para garganta para criança era spray aquoso. Os outros sprays já eram alcoólicos, assim, né? Os da criança todos eram aquosos, assim. Daí, quando estava falando essa parte do álcool, eu lembrei disso. Apesar de ter É, uma quantidade pequena de álcool, ele existe. no caso, o paciente é 48 anos, né? Nesse caso, sim. E Suponha a que seja um restrição paciente etilista. Elite. é, Lembra daquele? Etilista, mas mesmo assim, gente, vamos lá calcular isso. Olha só. É Geralmente, muito. uma tintura de álcool, de uma tintura de micânia, se você faz com a planta seca, né, você vai usar um álcool 70%, por exemplo, pegando uma regra geral, né? Eu é. teria 70% de álcool, mas ele entraria assim, 20 ml em 100, né? Se ele vai fazer 300 ml, Ainda por cima é tem como a 20%. gente calcular essa matemática toda aí, né? Em 300 ml, ele vai levar 30 da tintura. Essas 30 ml da tintura tem quanto de álcool? Ele tem, se for um álcool a 70%, né? Quanto é? 2,1 ml de álcool que vai ter. E aí, em 300 ml, aí você vai diluir isso ainda mais. Eu acho bem pouco. É E bem 20, pouco e no mesmo. caso é uma tintura 20%, então a alcoolatura final não é 70, né? Não, não é. Exatamente. Eu calculei, porque quando eu preparava os homeopáticos, eu calculava o teor de álcool para cada formulação. Quando a gente fazia aquelas doses aquosa e alcoólica para dar validade, né? Aí, geralmente Aham. ficava naquela faixa de 2 a 5% para a homeopatia. Mas aqui eu posso calcular direitinho quantos ml de etanol, de álcool etílico, tem nesses 300 ml de xarope. Se eu estiver Sim. partindo de uma tintura a 70%,
porque nem é sempre 70%. Geralmente é 70 graus GL, isso já cai para 67%, aí você tem que sair fazendo as correções. É, sendo Certeza. 20%, ainda cai um pouquinho. E aí, só para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, e se essa paciente estiver fazendo uso de varfarina? Ah, interessante. Aí a coisa muda de figura, né? Aí tem que realmente identificar, e não só a varfarina, né? Vários outros medicamentos interferem com o ativo do guaco, que é, esqueci agora qual é o ativo do guaco. Dentro do Marina. guaco tem cumarina? Cumarina, é. Cumarina interfere direto com. E tem outras interações do guaco. Aí teria que olhar o formulário, que ele traz as interações de risco, né? Diga, Lorena. Eu iria falar, só complementando o que a Andrea falou, é que além das cumarinas também interagirem com anticoagulantes, elas também interagem com anti-inflamatórios não esteroides, por alterarem um pouco a coagulação sanguínea. Pois é, e aí sobre isso eu trago para vocês algo que para mim também eu aprendo todos os dias, como vocês mencionam, né? A atualização nossa, ela é constante. Eu fiquei sabendo de estudos que colegas mencionaram para nós, certo? Então, existem atualmente estudos sobre essa interação com o anticoagulante para o guac especificamente. O que que acontece? Essa interação, ela é uma interação teórica, por conta do dicumarol. E o que que seria o dicumarol? O dicumarol seria um produto de degradação em compostos ricos, em matérias ricas em cumarinas. Então, o dicumarol, ele estaria sempre presente, existiria uma grande chance de ter dicumarol para que a gente tivesse essa interação real, ou ela ficaria só no campo da interação teórica? Se forem seguidas todas as boas práticas na hora de manipulação no campo, os resultados dos estudos têm mostrado que há uma segurança muito grande do uso do guaco, mesmo em pacientes com uso de varfarina, porque só existiria essa transformação de cumarol em matérias-primas expostas à umidade que haveria essa degradação. Então, se existe o certificado de boas práticas, se a gente confia, né, nas boas práticas no campo, o risco de interação, nesse caso, ele não existe. É interessante, algo novo. Tem alguém com a mão levantada? Andréia e Maria Fernanda? Andréia, pode falar primeiro. Eu fiquei aqui pensando, porque assim, a gente tem toda a dosagem, quando fala de extrato seco, qual é o percentual? Eu sou uma pessoa do século passado que fiz muita tintura na minha vida, na época que não tinha RDC 67. Eu fazia tintura, não é, Good Fernanda? times. Dentro da farmácia, Good tudo. Não, eu times. comprava Raiz. berinjela orgânica para fazer as minhas tinturas, guaco, e até hoje a farmácia produz um xarope maravilhoso. E aí o que que acontece? As tinturas, a gente nunca dosou nada. Só tinha uma tintura que a gente tinha preocupação de dosar, porque ela tinha um decaimento muito profundo e a gente precisava de usar ela na forma da tintura, que era a tuia, que tu dosava tuiona, eu acho. Mas a tintura de guaco, para saber quanto tem de cumarina, nunca soube. Então, a gente tem os extratos com as concentrações lá dosadas, porque extrato seco dose. Agora, tintura, você comprar tintura ou você preparar tintura e fazer esse doseamento, não tem que eu saiba. E eu acho que não tem dentro do formulário a especificidade de doseamento de cumarina se vier de tintura, ou mais, se vier, porque eu já tinha pensado aqui, ao invés de fazer o xarope de guaco, já estava pensando eu nos meus preparados caseiros, né? E a gente pode orientar a população a usar, a fazer o próprio xarope, porque ela pode ter um pé de guaco em casa e tal. Então, assim, e fazer a partir da planta, né? Para não usar o álcool, você pode fazer um chá, a gente chama de chá forte, né? Mais concentrado, para incorporar lá no xarope simples ou no mel, para poder fazer esse xarope caseiro. E a gente poderia até fazer na farmácia também, fazer um extrato aquoso para poder partir para fazer o xarope sem álcool, né? Mas assim, a gente não tem doseamento em tintura. Então, assim, se tiver o risco mesmo, né, a gente não tem como mensurar. Tudo bem, quando eles apresentam esses trabalhos, eles fazem tudo controlado, né? Agora, esse controlado é o que as pessoas fazem na prática?
Então, já existe, né, o doseamento da cumarina 1,2-benzopirano, né, o marcador do guaco, no caso, já existe protocolo de doseamento em tintura. Mas daí, né, a partir do princípio que ele é feito, agora a questão não é nem o doseamento da cumarina, é a confiabilidade da degradação dessa cumarina em dicumarol. Que aí, no caso, se a gente estiver falando de uma farmácia viva, já é um outro caso, né? Já é uma questão diferenciada, certo? Maria Fernanda, Não, acho que a mãozinha aí não a deve mãozinha ter sido de ficou. uma outra vez que eu não baixei. A mãozinha ficou. Pronto, Sim, mas desculpa. isso é bem interessante, né? Até imagino, né, como a Lorena mencionou a interação com os anti-inflamatórios não esteroidais por conta da coagulação, talvez entre dentro do mesmo ramo da interação teórica. Mas, uma vez que não tem essa confiabilidade, claro, né, deve-se gerar uma desconfiança e aí evitar. Mas uma vez que lá, quem fez essa preparação, nós temos a planta no campo, nós sabemos que não houve contaminação por fungo do material úmido, a probabilidade de ter dicumarol na composição, ela é muito baixa. Então, não geraria essa interação. Bom, Diga, agora eu Maria Fernanda. levantei a mão. Diga. No caso, fornecer você esse fala em material para a relação gente, Dani? Oi? à origem. Desculpa. Esse material da discussão, do teórico, do Kumarol, que você falou, que você discutiu com os outros preceptores, se pode disponibilizar esse material para a gente. Eu não sei se ele está lá no material de consulta, porque eu não vi. Sim, são vários artigos, sim, sim. O que é importante, por exemplo, se eu vou realmente pleitear ter uma farmácia viva no meu município, eu colocar esse alerta bem grande para o caso do grau aumentado de preocupação da estabilização dessa droga vegetal antes do preparo da tintura, do extrato, seja lá o que for, com relação Claro, ao risco da produção desse fumarol. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. claro, com É, certeza. e no Diga, Maria caso, Fernanda. quando você fala assim, o conhecimento da origem da planta, né? Isso. Das boas práticas de manipulação no campo mesmo, né? As agrícolas. No caso aí você pensa na farmácia viva, né? Isso, isso. Então, uma vez sendo dentro de Aham. uma farmácia viva em que há essa segurança, daí já é algo a encarar de outra forma, né? Então, nesse caso aí, teria que estar checando diabetes, né? Aquela coisa básica que eu falei no começo, em relação ao açúcar, a questão de impedimento para álcool e medicamentos que a pessoa usa, né? Possíveis interações, né? Aí outro ponto, né, que a gente pode falar aqui também, a sugestão é mecânia leviagata. Poderia ser aglomerata também? Existe uma diferença de quantidade de ativo entre essas duas espécies? Diga, Andréia. Teve um seminário, eu acho que foi esse ano, só sobre essas duas micânias. Foi promovido Ah, não foi pela Bifit, não, foi pela Bifisa, o pessoal da indústria. Então, assim, existe diferença sim, mas a que foi aprovada no formulário não é que tem melhor conteúdo. Eu tenho uma experiência muito próxima com um arranjo produtivo local organizado com recurso que o Ministério da Saúde liberou para Petrópolis, que houve uma grande produção de micânia, todo mundo secou a micânia, isso dentro da Fiocruz, tá? Tô falando, tipo assim, só se organizando direitinho. E aí, na hora de dosar, a cumarina na necas de pitibiriba de cumarina, entendeu? Então, Ah, assim, não basta só ter o pezinho da planta. Tudo bem, eu compro o guaco do mateiro na feira e eu faço meu xarope, faço meu chá, entendeu? Mas, assim, para a produção numa farmácia de manipulação, tem que ter garantia quando comprar o insumo, e no caso de uma farmácia viva, então, Deus nos acude. E o pior, né? Guaco é o medicamento que mais entra na farmácia viva, né? Então tem diferença sim. Agora, não é porque são micânicas diferentes, é a maneira do cultivo. O manejo é muito importante, né? Agora, eu só faço confusão. Eu acho que a que tá no formulário é a Levigata, mas a as que duas. As isso. duas estão.
Então, qual que as está duas. aprovada na Rename? Onde eu faço confusão? Tem uma delas só que está aprovada como medicamento na Rename. Eu acho Deve que é ser aglomerata, né, não? aglomerata, No mas a que a form- gente encontra no comércio para comprar, e acho que você encontra do produto pronto na indústria, que o pessoal pactua, né, da Rename, as Remumes, é com a Levigata. no formulário as duas estão presentes, né? É, Mas tem acho que a muitos. Rename, Diga. eu acho que na Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que constam os 12 fitoterápicos, o guaco, que é um dos primeiros que foram pactuados, eu acho que é aglomerata. Tem que olhar, eu não estou com o meu material aqui para ver. Vou abrir aqui. Mas existem também estudos mostrando da diferença, né? Antes achava-se que a aglomerata tinha mais cumarinas do que a levigata, mas parece que não, né? Então, isso é meio controverso. Maria Fernanda, pode falar? Eu já falei. Já, porque estava a mãozinha ali ainda. Tava a Na outra mãozinha. reunião eu não conseguia levantar a mão, agora estou esquecendo de baixar. Na terceira, Ah. vai tudo bem. Semi-analógica eu, né? E aí, puxando aqui um gancho, né, do que vocês tinham falado sobre a preparação caseira, né? No Nordeste, geralmente, guaco não é guaco. Não sei se o Adriano tem aí alguma experiência, né? Seria chambá, seria Justiça Pectoralis, mais para o Nordeste. E É aí isso mesmo. o pessoal Isso, faz muita produção de lambedor, né? Com Isso, chambá. isso. isso. Eu também conheço assim. Também? Aí, pois é. E daí Também. também é uma possibilidade, né? Muito, muito lambedor dele. Do Xambá, e na verdade é o guaco, e também do muito lambedor do Mulungu, Do e mundo. também fazer muito lambedor do Mulungu, Uma que é isso. coação expectorante, porque o mulungu tem uma atividade mais ansiolítica, né? Isso, aí o pessoal ainda confunde. Usam para os dois. E Mas o principalmente, povo fica tão estressado que é melhor tomar mulungu mesmo. É que é porque, muito na verdade, ele tem uma ação ansiolítica, mas aquela tosse, aquele pigarro final que fica, aquela tosse nervosa que chama, É, mas porque a porque tosse a tosse é estendida. nervosa, ela é gerada dentro do sistema nervoso central, né? É, Sendo a tosse. Então não, é a tem que tomar. expressão, Lembra que aquela tosse antigamente nervosa, os ele xaropes ajuda tinham aqueles sim, opioides, lembra? É da ele nossa ajuda época. sim. Lembra que o pessoal era viciado em tomar xarope? Essas crianças aí não conhecem, não. Mas a gente pegou a 27, Ah, 28 e proibiu o xarope porque tinha os opioides. Essa questão mesmo. Eu li sobre isso, eu sou muito jovem. leu num livro antigo, né? Daqueles costurados. É isso, gente. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa assim. Aí, o que que tem de questões aqui que a gente poderia perguntar para essa paciente, né? A forma farmacêutica é xarope sem especificar o tipo de xarope. Mas aqui, né, cabe ao farmacêutico a abordagem para conhecer o paciente, verificar a formulação e escolher a melhor formulação de xarope para essa paciente. Então, saber se a paciente tem diabetes é um ponto principal aqui nessa questão específica. Saber se faz uso de alguma outra medicação, se a paciente tem algum dado de glicemia recente. Dani, troca medicação para medicamento, pelo amor. Cadê? Ah, sim, Eu fico todo Deus, dia batendo nessa tecla. Hoje eu tive mó verdade. teste com a médica que trabalha comigo na secretaria. É medicamento, não é A, medicação. a gente tem esse costume, né? É horrível mesmo. Ah, e tem É, material do Ministério escrito medicação, que é para Isso é meu os verdade. desespero, assim. clientes, Eu estou sempre olhando, corrigindo, fazendo revisão. Verdade, não, Daniela, obrigada, obrigada. Diga. aqui no caso não foi colocada a questão do álcool, né? Não, o álcool Colocou lá foi em só cima. para Ah, já pontuar. estava lá? Eu não vi? Tá para pontuar a questão do Ah, não álcool. estava não, não estava não, é. Não, foi só açúcar. Só o açúcar. A principal questão aqui é a questão do açúcar, né? Ainda mais com a quantidade de opções que nós temos hoje para substituir o xarope de sacarose.
Bom, e aí, confirmação do caso. A paciente é portadora de diabetes mellitus tipo 2, está em tratamento com metformina. Considerando essa condição clínica e as características dos diferentes tipos de xarope, seria possível, né, uma outra escolha? Ou a gente poderia optar por outra formulação? Também Sim, existe essa possibilidade, um outro tipo sim. de formulação. Não necessariamente precisa ser um xarope, né? Então, Pode ser com outro. intervenções. Pode ser outro tipo, sim. Intervenções a serem realizadas pelo farmacêutico. Nesse caso fictício, o farmacêutico contactou o prescritor para esclarecer a escolha do veículo, considerando a restrição quanto ao consumo de açúcar, ou se seria interessante outra forma farmacêutica, comunicando ao prescritor que o xarope será preparado à base de xarope dietético, conforme fórmula descrita em compêndio oficial. Mas pode-se perguntar para o prescritor um outro tipo de formulação, se seria mais adequado também, né? Isso sem prejuízo para o tratamento do paciente. E aí, conduta farmacêutica. Escolha adequada do veículo da formulação seria o xarope dietético. Para pacientes diabéticos, deve-se evitar esse consumo de açúcar, claro, né? Então, o xarope dietético, ele é com edulcorantes não calóricos, normalmente sorbitol ou sucralose, né? Para quem não conhece, sendo opções seguras para esse tipo de paciente. E a intervenção farmacêutica, o farmacêutico contactou o prescritor e comunicou como será feito, certo? Então, são essas duas questões. Orientações para o paciente. Para o controle do diabetes, o paciente deve apresentar mudanças, além de alimentação saudável, controle, né? Outras coisas que a gente pode conversar com o paciente, controle da pressão arterial, diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, monitorar valores da glicemia, monitorar o tratamento farmacológico e estar atento a outras medicações. Então, às vezes, né, pergunta para o paciente, fala assim, poxa, você não viu, você tem diabetes, não viu que nesse caso é um xarope tem açúcar, para o paciente ficar mais atento também, né? Isso entra dentro da nossa alçada como farmacêutico, nesse caso. Tem paciente que acha que mel não tem problema, Tem É. que é paciente que acha que natural. mel não tem problema. É, Exato. é muito comum. O Eu pessoal, sou não, é diabética, natural, não tem não tem problema. problema com o álcool. Eu posso ingerir bebida alcoólica É, sem problema. O problema é açúcar. é. É isso. Então é isso, gente. Em termos de bibliografia aqui, né, o que seja referências para consulta, o Formulário Nacional, a Farmacopeia, o formulário de fitoterápicos, a RDC 67, tem alguns outros, manual de equivalência e correção, né? E outros que vocês possam vir a ter aí também de referência, são bem-vindos. Vou buscar aquela questão que vocês me pediram, então, vejo se eu consigo disponibilizar via WhatsApp ou no fórum, sobre os artigos do Dicumarol, né? Muito legal. Botar também a resolução do Conselho Federal de Farmácia sobre a A prescrição resolução, farmacêutica. a resolução do CFF, com certeza. Ô, Dani, eu não tô nesse Porque grupo no do caso, WhatsApp. ah, Não, lá no fórum existe um tópico em que eu coloquei o link do convite. Deixa eu descobrir aqui o nome do tópico, porque são tantos tópicos que eu sempre me esqueço, eu já te digo. Que aí tem o link para entrar direto. Está no tópico boas-vindas e apresentações. Depois eu acabei achando também que eu não tinha entrado na aula passada. Isso. eu não Tá, achei o campo livre, igual aparece no tutorial, para colocar a pergunta, mas aí eu fui num comentário seu e botei como responder e pronto, entrou no fórum. isso, no fórum tem um que é esclarecimento de dúvidas, a gente pode usar esse, porque eu também procurei aqui no meu, eu não tenho nenhum campo livre, mas eu não sei como é o de vocês. No caso, a resolução que a Andrea está falando seriam as duas, 585 e 586, do CFF. 586. Elas não estão ali na biblioteca do material, não? As Possível duas que Deve seja. estão. Deve estar, mas é só porque para a aula de hoje a gente abordou e ela fez uma referência aqui para É, esse material. Eu também tá. não consegui Possível que encontrar, seja. Dani, o material da aula passada, os estudos de caso. Eu não consegui achar. Eu É a coloquei no gravação. fórum também, porque o arquivo com os casos clínicos eu coloquei no fórum. Não, sim, mas aí as respostas com essa discussão que a gente fez, que depois você mostra todos os pontos que a gente podia abordar,
Eu não Ah, achei do caso clínico do primeiro encontro. sim, você se refere ao PDF desse PowerPoint que eu fiz? Esse Não, ele material que não você está tá. apresentando aqui para gente, é. Porque Não, ele é o só um seu já material de está com as suporte. respostinhas. Eu achei que você fosse demorar para voltar, porque o pessoal ainda ia fazer atividade. Mas aí depois eu não voltei. Porque Não tinha quem está. previsto colocar, não tinha previsto colocar. Justamente até tem quem vai fazer as atividades, né? Não tinha previsto, era mais como forma de suporte e para fomentar a discussão mesmo, não tinha Ah, mas é previsto. tanta coisa, não tem nada, faz favor. Posso disponibilizar, posso sim. O professor adora material, gente. É exato. Eu levei 2 casos para a aula que eu dei lá em Maricá, do primeiro encontro. Ai, que ótimo, que ótimo. É, por isso que eu já fiz referência, já divulguei, já falei que todo mundo tem que se inscrever na próxima. Ai, que maravilha, eu fico muito feliz. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não. Tudo certo? Bom, gente, foi ótima a discussão de hoje. Ó, nós fizemos em exatamente 90 minutos, ó, com 2 minutinhos para Ah, gastar. já acabou? Já eram só 3 casos para o dia de hoje. Passa rapidinho. Pessoal, Ah, qualquer quando outra dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no grupo do Zap, que é rapidinho, ou no fórum, tá? Eu estou olhando esse fórum a cada 2 dias, mais ou menos. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo, Tá, então tá se eu bom? olhar a minha pergunta lá, vai ver aquela questão se tem algum que reúna várias informações acerca de tempo de maceração. Com Mas certeza. Eu vou dar obrigado, uma gente. olhadinha. Deixa eu baixar a Tchau, mãozinha aqui. obrigada. Fernanda, Obrigada, mandei um pessoal. negócio para você pela sua página. Do Facebook, né? É o evento que vai ter em Saquarema, muito legal. Ah, eu não olhei direito o que era, mas eu vi que você mandou e que era Saquarema. Vou olhar. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Boa Gente, até a noite. próxima. Obrigada, Boa gente. Até a noite. próxima. Obrigada. Boa noite.